Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Hoje o programa é especial e o meu convidado é o candidato a prefeito da cidade de São Paulo, candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB. Candidato, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Obrigado, agradeço a oportunidade, parabéns ao CIE pela iniciativa, estou à disposição de vocês. Candidato, a gente está falando de jovens neste momento. A taxa de desemprego de jovens, segundo o IBGE, não raro é o dobro da média nacional, quando não é, neste momento, é coisa de pouco mais de 10 pontos percentuais a mais da média nacional. Bom, diante desta realidade de que estamos falando de um público extremamente sensível, quais são as suas propostas para falar de jovens, para trazê-los para a economia, no sentido de formá-los melhor e, obviamente, conseguir vagas para esses jovens trabalharem? Bom, queria agradecer a pergunta, porque realmente esse é um tema central da preocupação do momento. Aliás, claro que isso sempre foi um tema importante na cidade de São Paulo, mas o coronavírus trouxe uma crise econômica e social muito grande, que, aliás, não é exclusividade da cidade de São Paulo. O Brasil e o mundo enfrentam essa crise econômica e social. O papel da prefeitura, embora a prefeitura não tenha à sua disposição instrumentos da macroeconomia, lida com taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, a gente acaba tratando dos temas locais, pontuais. A prefeitura tem sim que atuar para poder reduzir desigualdade, né? Porque a questão do desemprego é uma preocupação, mas ela é ainda maior quando a gente fala do jovem, e ela é ainda maior quando a gente faz um outro recorte e pega só o jovem de periferia. Aí o desemprego também ele tem uma porcentagem maior. Preocupação central no ano que vem, em primeiro lugar, com mais ações de acolhimento, ampliando a qualificação profissional, ampliando as frentes de trabalho, mas, acima de tudo, uma ação para que a gente possa aumentar ainda mais os investimentos feitos na cidade de São Paulo. Isso passa por um papel, em primeiro lugar, de continuar a reduzir burocracia na cidade de São Paulo. O prazo médio para se abrir uma empresa era de mais de 110 dias. Hoje o prazo médio é de 2 dias e meio para poder se abrir uma empresa na cidade de São Paulo. O prazo para conseguir um alvará na cidade era de 530 dias. Hoje o prazo médio dentro da prova rápido é de 77 dias. Então, continuar a reduzir burocracia é importante. A cidade de São Paulo é uma cidade que compete com investimentos, não apenas com a cidade de Guarulhos, Campinas ou Osasco. É a cidade que compete com Nova York, Paris, é a cidade que compete internacionalmente na atração de investimentos para que a gente possa gerar mais emprego e renda. Um olhar específico para o micro e pequeno empresário, que também é uma área muito envolvida com os jovens, para poder ajudar na capacitação, para poder ajudar na formalização, para poder contribuir no acesso ao crédito, seja no Banco do Povo, seja nos bancos privados. Um olhar específico para a questão do empreendedorismo, que é uma outra linha que a prefeitura precisa ainda mais ampliar a sua atuação, e também uma ação específica para a economia criativa, a economia de baixo carbono, a cultura, o esporte, o lazer, a gastronomia, os games, a tecnologia,
que é também uma área que você pode criar muito emprego, em especial para os jovens. A nossa perspectiva é nós termos 10 distritos criativos na cidade de São Paulo, com infraestrutura dada pela prefeitura e também isenções tributárias para quem investir nesta área da economia criativa. A gente já tem um piloto pronto, com uma lei já aprovada pela Câmara Municipal, que é a área do Triângulo Histórico na cidade de São Paulo, aquele calçadão delimitado entre as ruas Boa Vista, Líbero Badaró, Lago São Francisco e Praça da Sé, onde a prefeitura vai entrar com o refazimento do calçadão, nova iluminação pública, mais presença da GCM, e aqueles que ficarem abertos no período noturno e aos finais de semana vão poder ter isenções tributárias de ISS e de IPTU. Então, para quê? Para que a gente possa instalar lá mais startups, para que a gente possa ter mais pessoas trabalhando nessa área de games, nessa área voltada ao jovem e, em especial, ao jovem de periferia que consegue competir nesse setor. Vamos continuar, assim que a pandemia permitir, a fazer os grandes eventos, grandes mutirões do emprego na cidade de São Paulo, em especial em cada canto da periferia, aproximando o local de trabalho do local da residência da população. Isso foi um grande sucesso que nós realizamos em 2018 e 2019. Esse ano tivemos que suspender por conta da pandemia e incentivar ainda mais o estágio e o aprendiz. A gente já tem, só na Prefeitura de São Paulo, são mais de 5.000 estagiários. Vamos ampliar isso para chegar a 12.000 no ano que vem, para que a gente possa ter, né, a oportunidade do primeiro emprego, uma bolsa auxílio, alguém coordenando esse trabalho, para que ele também não vire mão de obra barata da Prefeitura de São Paulo, ou seja, toda uma preocupação com a formação e o acesso ao mercado de trabalho. E também teve uma outra ação que nós desenvolvemos, só para terminar aqui, que foi a criação dos TEIAs, são os espaços de coworking, dando oportunidade para o jovem de periferia ter espaços de trabalho igual o jovem da Faria Lima, igual o jovem da Berrini tem. Já são 7 na cidade de São Paulo, vamos rapidamente chegar ainda esse ano a 15 e vamos continuar a expandir para que ele possa ter o espaço para poder fomentar a sua startup, para poder fazer uma reunião, para poder tratar de crédito, enfim, é o que tem dado muito certo aonde nós criamos e vamos continuar a expandir para poder dar ao jovem de periferia as mesmas oportunidades que o jovem de classe A tem nessa cidade. Eu vou voltar nesse tema de onde a prefeitura pode usar, obviamente, o seu poder como poder público, porque eu compreendo, obviamente, tem questões que são de macroeconomia decididas em nível federal, ou mesmo no governo do estado, mas a cidade, obviamente, tem algum poder. Mas me permita só, quando eu crio um emprego para um jovem, eu costumo dizer que ele alegra pelo menos 3 pessoas, ele, o pai e a mãe. Normalmente é muito mais gente, porque é alguém que passa a ser encaminhado, está sendo bem formado, e se tiver perspectiva de emprego, tanto melhor. Como é que o senhor pretende fomentar justamente essa geração de empregos para aprendizes ou estagiários, tanto no setor público, o senhor já disse aí que pretende aumentar o número de aprendizes trabalhando na prefeitura, mas especificamente para o setor privado, que obviamente vive uma situação de crise maior, dada a pandemia? Bom, infelizmente, como você deve conhecer bem essa realidade, a grande maioria das empresas ainda não cumpre a legislação federal, a lei dos aprendizes. A própria prefeitura, em parceria até mesmo com o CIE, tem feito ações de premiação, de reconhecimento daquelas empresas que fazem a sua lição de casa. Isso é muito bom porque ajuda na sensibilização e no convencimento. A partir do momento que você tem a premiação e reconhecimento por parte do poder público daqueles que cumprem com os seus deveres, daqueles que cumprem com a legislação, você estimula esta boa prática em toda a cidade de São Paulo. Então, fazendo a nossa lição de casa, ampliando ainda mais, porque já tem espaço para ampliar isso dentro da Prefeitura de São Paulo, reconhecendo essa boa prática com parcerias com entidades como o CIE, para que a gente possa valorizar aqueles que cumprem com a legislação e podendo cada vez mais também estimular os órgãos de fiscalização responsáveis para que eles também façam a sua fiscalização no que diz respeito ao cumprimento da legislação federal aqui na cidade de São Paulo.
E qual é o caminho melhor, candidato? A prefeitura premiar empresas da cidade que estão cumprindo a lei, contratando a cota de aprendizes estabelecida na legislação, ou eu criar incentivos fiscais, e obviamente que isso tem um limite dentro das contas públicas, para que essas empresas se sintam ali mais à vontade, levando-se em conta o momento da crise trazida pela pandemia, para conseguir contratar, preencher cotas e trazer justamente uma lógica de futuro para uma série de jovens? Qual é o melhor dos caminhos? Eu acho que não há necessidade de escolher um caminho ou outro, eles são complementares. Uma cidade que é complexa, como São Paulo, a gente não precisa ter um tipo de política, a gente precisa diversificar e ampliar a política para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Então, não há necessidade de escolher entre uma trajetória ou outra. A única questão que eu quero deixar bem claro aqui é que só dá para falar em isenções tributárias quando a gente foca no jovem de periferia. Não tem sentido a prefeitura avançar no tema isenção tributária para facilitar a abertura de empresas na Faria Lima, na Berrini, na região da Zona Oeste, na região central da cidade, que vai beneficiar a população classe A. Quando a gente fala em abrir oportunidade para o jovem de periferia, que sofre ainda mais no momento de crise, aí a gente começa a falar na possibilidade de ter isenção tributária. A gente tem aqui dezenas de leis municipais que tratam de isenções tributárias. Vamos ter que consolidar para poder focar exatamente isso. Abrir oportunidade de emprego na periferia de São Paulo. É assim, faz sentido a prefeitura abrir mão de um recurso que ela deveria recolher para poder reduzir desigualdade social. A gente só pode abrir mão desse recurso se é exatamente com este foco, com o foco da redução da desigualdade social. Eu ia justamente lhe fazer a pergunta de como é que a prefeitura pode, dentro, obviamente, do seu poderio fiscal, criar incentivos, mas o senhor já fez menção aí que se for justamente para criar vagas para jovens de periferia, os jovens de condição social e econômica mais reduzidas, mais baixas. Posso só dar um exemplo disso? Pois não, por favor. A cidade tem uma lei de incentivo para a área da cultura. Então, a cidade abre mão do recolhimento de ISS e de IPTU para quem financia alguns projetos culturais. Nesse ano, a gente dobrou o valor, fomos para 30 milhões de reais em isenções fiscais na área da cultura, só que a gente só está dando 100% de isenção de imposto se a atividade cultural é realizada em locais, em bairros da cidade de baixo IDH. Então, o que acontecia antes? A gente só tinha projeto apresentado para poder ter apresentação cultural em Pinheiros, nos Jardins, na Vila Mariana. Esse ano, pela primeira vez, a gente tem coletivos de cultura e atrações culturais que estão sendo realizadas em Sapopemba, na Brasilândia, no Mboi Mirim. Então, é importante a gente mudar o foco dessa isenção para poder contratar gente da periferia. Tá, isso eu posso entender, vale para qualquer empresa, mas vamos buscar aqui uma situação que é muito razoável. Como eu tenho muita gente empreendendo e a crise faz com que muita gente empreenda, eu posso imaginar que alguém, independentemente se vem ou não da periferia, vai estar num grande centro da cidade, ou seja, numa região já mais desenvolvida, em que ele tenha potencial de contratar, estou falando de uma microempresa, tenha potencial de contratar jovens, e que queira contratar porque a legislação assim obriga. Esta empresa, independentemente da origem dela, se na periferia ou no centro da cidade, ela tem que contratar jovens de periferia ou de condição socioeconômica mais baixa para ter um benefício fiscal, é isso? Não, o foco são empresas que ficam na periferia. Até porque Sim. facilita a contratação. Ao invés de ter que ficar depois comprovando quem está sendo contratado, quem não está sendo contratado, você cria uma burocracia muito grande. São as empresas que se instalam e que criam postos na periferia. Até porque, a hora que você abre o posto nas regiões mais afastadas do centro, normalmente eles são ocupados pelas pessoas que moram nas regiões mais afastadas do centro. Então, é a localização da empresa, é a localização da onde esse posto de trabalho será aberto, que é importante para poder definir isenções tributárias.
Candidato, levando-se em conta a vida alterada pela pandemia, óbvio que a gente não sabe exatamente qual será essa nova normalidade, mas muita coisa foi simplificada. Eu posso treinar um jovem dentro da empresa, ele não precisa se deslocar para uma escola ou um lugar de treinamento, porque ele pode ser treinado por vias, como nós estamos fazendo aqui, por teleconferência. Dentro da legislação municipal, eu tenho meios para simplificar a contratação de jovens e a formação deles dentro de uma empresa, ou seja, onde ele está trabalhando, em que eu tenha, por exemplo, todas as legalidades cumpridas, mas ganhando esse dinamismo que a tecnologia permitiu agora, com as experiências que todos estamos nos adaptando e, convenhamos, muita gente já avançou nisso também? Bom, grande parte da legislação, no que se refere ao estágio, ao aprendiz, ela é federal. O importante do foco aqui na cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a gente consegue reduzir burocracia independente da questão do emprego do jovem ou não. Como eu disse, o prazo de abertura de empresa na cidade de São Paulo era de 110 dias. Hoje o prazo de abertura é de 2 dias e meio. Essa semana saiu no Diário Oficial um decreto que permite o licenciamento declaratório, aquele que a pessoa preenche os dados no computador e já sai com alvará para poder construir habitação de interesse social na cidade de São Paulo. Então, e tornando todos os procedimentos da prefeitura declaratórios, eletrônicos, reduzindo a burocracia como um todo. Essa é uma preocupação grande desta gestão e nós vamos continuar nos próximos 4 anos. Parar de criar dificuldade, até porque, normalmente, criar dificuldade normalmente serve depois para poder vender facilidade. Então, isso ajuda, inclusive, a reduzir corrupção na cidade de São Paulo. Essa é uma preocupação central desta gestão e que vale para todo tipo de empreendimento e para todo o processo que a gente dá entrada hoje na prefeitura. Não é por acaso que hoje 100% dos processos são digitais na cidade de São Paulo. Criamos 8 Descomplicas, que tem uma aprovação de 99,5% da população, para tornar o serviço público mais ágil, mais rápido, para poder parar de criar dificuldades aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura não tem que criar dificuldade, ela tem que ajudar aqueles que querem empreender a possibilitar gerar emprego e renda na cidade. Candidato, eu tenho 2 últimas perguntas. Políticas públicas, não raro, são criticadas, mas também podem ser copiadas quando elas têm isso. O senhor acredita que São Paulo, a cidade de São Paulo, o senhor fez menção que São Paulo tem a competição com grandes cidades do mundo, como Nova York, Londres, Tóquio, Paris e por aí vai, Madrid. Quanto da cidade de São Paulo pode ser hoje, dessas políticas públicas, pode ser um vetor nacional de como ampliar o atendimento especificamente a jovens na formação, no acesso ao primeiro emprego, com qualificação profissional moderna, que atenda justamente às demandas desse novo mercado, o qual o senhor já fez menção nessa entrevista, inclusive? A cidade de São Paulo, pela sua dimensão, pelo seu tamanho, acaba sendo uma cidade que aquilo que acontece aqui depois é reproduzido em várias outras cidades. Foi assim com a Lei dos Canudos, foi assim com uma série de legislações que vão sendo aprovadas na cidade de São Paulo e que depois são replicadas Brasil afora. Nós montamos, durante essa gestão, o primeiro programa de qualificação profissional com a parceria das empresas privadas. Então, hoje, a prefeitura não oferece mais qualquer qualificação profissional. Há um grupo em que se discute, junto com o mercado privado, junto com as empresas que oferecem vagas na cidade, quais são os cursos que a prefeitura precisa ofertar para que a gente tenha mão de obra qualificada, exatamente para poder dar mais eficácia e mais eficiência às políticas públicas. O orçamento do ano que vem vai ser um orçamento menor do que esse ano, por conta da pandemia. Nós vamos ter, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que lida com qualificação profissional, um orçamento maior, 25% maior do que foi o orçamento de 2020. Exatamente porque a gente sabe da importância da qualificação e fazer a qualificação correta. Não adianta qualquer qualificação profissional, porque senão você tem um diploma e depois não consegue ajudar a acessar o mercado de trabalho. E eu não tenho nenhum problema em trazer boas experiências mundo afora, em trazer boas experiências de outras cidades. O importante não é
ter a marca do prefeito Bruno Covas. O importante é reduzir desigualdade social. E, portanto, tudo aquilo também que dá certo lá fora, a gente pode trazer para a cidade de São Paulo sem nenhum problema. O senhor fez, minha última pergunta agora, candidato, o senhor fez menção a uma política de zeladoria no centro da cidade, até para permitir que empresas ocupem a região central com mais segurança, com condições de ir e vir melhor, com calçadas melhores. Mas se ocupar o espaço público na cidade gera, obviamente, um imposto chamado IPTU, que é a principal fonte de renda da prefeitura, ou uma das principais, pelo menos. Não raro a gente vê o IPTU subindo acima da inflação. Dependendo da reclassificação do imóvel, aí por outras razões, sobe bem mais acima. Como é que eu atraio empresas, levando-se em conta que, eu vou de novo insistir na tese da crise, porque isso encurtou orçamentos de todo mundo, não só da prefeitura, mas de todo mundo. Como é que eu vou atrair empresas, levando-se em conta um custo de um imposto que é objetivo, direto, e se você ocupa o espaço público, seja um pequeno empreendimento, médio, pouco importa, isso vai gerar um custo para a empresa e, dependendo do tamanho da empresa, é um custo muito importante no orçamento dela. Como é que fica a história do IPTU, das taxas municipais, levando-se em conta esses novos empreendimentos, porque nós precisamos dele para gerar emprego. Sem novos empreendimentos, a gente não gera emprego. O último aumento de IPTU foi aprovado em 2014. Durante essa gestão, nós não aprovamos nenhum aumento de IPTU. O que a gente teve durante esses últimos anos, aqui enquanto eu fui prefeito, foi o aumento pela inflação, a correção da planta genérica pela inflação, sempre abaixo de 3,5%. Que é a reclassificação, é isso, né, do imóvel, que daí ele tem um valor diferente, mas dada a reclassificação, é isso? Não, esses 3,5% é a correção da planta pela inflação, que foi dado durante esse período, e nem esse valor de 3% nós vamos aplicar neste ano por conta da pandemia. Mas volto a dizer, o último aumento foi em 2014, mas todos aqueles que tiveram em 2014 um aumento acima de 10%, foi colocado uma barra de 10% ao ano. Então, quem teve um aumento em 2014 de 70%, esse aumento foi diferido ao longo do tempo em 7 parcelas de 10%. Durante esse período aqui, somente a correção pela inflação e, nesse ano, nem mesmo a correção pela inflação. Dos nossos contribuintes de IPTU na cidade de São Paulo, metade ou é isento, ou a prefeitura não cobra IPTU dessas pessoas, ou ele paga uma parcela menor do que o restante. Ele paga uma alíquota abaixo da alíquota praticada. Ou seja, paga mais IPTU na cidade de São Paulo aqueles que moram nos bairros mais ricos da cidade. E são isentos de IPTU aqueles que moram nos bairros mais afastados. Redução de IPTU, portanto, é tirar dos pobres para dar para os ricos. O importante é a gente focar na desburocratização, na infraestrutura, para que a cidade seja competitiva na atração desses investimentos. É o recurso do IPTU que fez que a cidade tivesse dinheiro para poder atravessar o momento da pandemia e não deixar ninguém sem tratamento. Aqui na cidade de São Paulo, a gente não viu as cenas que a gente viu repetidas no mundo inteiro, do médico escolhendo quem era entubado, quem não era entubado. Da ambulância ter que ficar rodando para achar um leito de UTI disponível. De ter valas comunitárias, como a gente viu em vários locais do mundo. Isso porque a gente utilizou o IPTU, que é pago mais pela população mais rica, para poder atender aqueles que são SUS dependentes e que dependem exclusivamente do sistema público para poder ter acesso a uma consulta, a um exame, a uma cirurgia na cidade de São Paulo. Candidato Bruno Covas, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil na TV CIE. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte ao senhor, hein? Obrigado, eu que agradeço. Parabéns mais uma vez ao CIE pela iniciativa e, claro, termino aqui pedindo a confiança, a ajuda e o voto. Muito obrigado.